que é bacharel em teologia e pós-graduado em sexologia humana. Com certeza. Obrigado. Bom dia para todos. Eu quero agradecer também o convite feito pela Luz. Para quem não sabe, Luz, eu sou o pai dela. Você me conhecer, eu sou muito próximo da família e ela me chama de pai. Eu estou aqui agradecendo o seu convite, minha filha. E também falar desse tema tão importante na nossa sociedade, principalmente nas nossas comunidades. Trabalho ali na Unidade de Saúde Civil Brownie, desenvolvendo um projeto social Atitude Saudável, que é o ensino de algumas pessoas. Está comigo o mestre Seminé, que é um dos nossos professores ali, e nós também estamos nesta causa. Nós não podemos calar diante dessa situação de abuso. E a história da criança, a história do adolescente, ela é muito recente. Séculos 17, 16, a criança não era criança, ela era conhecida como um homem em miniatura. Ela tinha os mesmos castigos que os homens tinham, ela era crucificada, ela era presa. Não fazia distinção entre um adulto e uma criança. E se fosse trabalhando isso, em 1990, foi que no Brasil foi aprovado ECA para proteger essas crianças. O abuso sexual, ele é violentíssimo na vida de uma criança. Na maioria das vezes, todo abusador provavelmente ele tenha sido abusado na sua infância, na sua adolescência. O que está nos faltando talvez seja instrumentos para poder fazer um trabalho melhor com essas crianças que são tão desprotegidas, como foram falados por todos aqui. Crianças que saem de casa porque não podem ir para casa, porque alguém lá vai abusar, ou alguém já está abusando dela. Então nós precisamos nos mobilizar para denunciar essas questões que são muito violentas. O abusador deveria acompanhar a história dessa menina ou a história desse menino para ele ver onde vai chegar. Geralmente, quando a menina é abusada, vai chegar lá no casamento depois de adulta. Só que quem abusou não está por perto para ver a dificuldade que ela tem no seu casamento, para ver a dificuldade que ela tem na sua vida profissional e para ver a dificuldade de como ela vai lidar com os filhos. Todo abusador, ele também torna-se negligente para com os próprios filhos. Eles podem ver o filho sendo abusado e não vai poder fazer nada, e não faz nada. Porque o abusador também traz a culpa. E muito mais a culpa é colocada em cima de uma criança. Porque essa criança, ela é envolvida de tal forma, se ela falar, ela vai trazer com ela a questão da culpa, porque ela é envolvida e termina recebendo essa culpa para ela. É debitado na conta dela o abuso que ela sofreu. Nós precisamos nos mover, mobilizar para falar. Agora também tem uma outra questão da criança. Este abuso vai abrir traços no psique que vai levar por toda a vida. Não só naquele momento, mas por toda a vida dela vai trazer aqueles traços. E aí quando você, psicólogo que estão aqui dentro, sabe disso, quando chega no consultório, não sabe porque nada está dando certo na vida dela. E quando vai ver o traço, está lá na sua infância. Freud fala isso. Traços psíquicos que desestrutura o próprio ego da criança, não consegue um ego estruturado, e a pessoa não consegue se estruturar também no seu casamento, na sua vida profissional e vai por aí fora. E nós, como sociedades, temos que nos mover para proteger esta criança. Muitas vezes se fala, as pessoas falam isso, são registrados anualmente, em média, 5.000 abusos, isso nos registrados. Agora você imagina em comunidade onde você não pode falar, em comunidade onde você não pode denunciar para a polícia, porque a polícia não entra. Se você denunciar para a bandidagem, ele quer matar, e aí não é a proposta, nós ficamos muito vulneráveis a essas situações que acontecem, principalmente nas comunidades. Mas nós podemos trabalhar para mudar em alguma
coisa dessa situação. A criança, ela pode constituir elementos que possam fazer uma pesquisa. Agora, a criança abusada, ela não pode depor. Quando você leva a criança para depor dentro do juiz ou na delegacia, primeiro que não é lugar de criança. Tem que se preparar um ambiente propício para ela. E às vezes a criança, quando ela vai denunciar, ela não consegue verbalizar direito. Por isso não pode constituir elemento para a condenação, mas pode constituir elemento para uma investigação. E muitas vezes essas investigações chegam e não são feitas nada. Comunidade, representantes de várias entidades que aqui estão. Precisamos trabalhar para que essa situação ela mude. São muitas crianças que são violentadas, não só sexualmente, mas violentadas em outras áreas de sua vida. Por exemplo, em vez de estar na escola, está no sinal vendendo bala, porque é obrigada a fazer aquilo para os pais. Pais que vivem em função do que os filhos ganham ou vivem, são de menor, em vez de estar na escola, estão trabalhando, estão no sinal de trânsito, no semáforo, em qualquer outro lugar. São realidades que nós precisamos mudar ou mobilizar. Algo que fizer já é de bom tamanho, porque quase não se faz. E às vezes os conselhos que aqui estão, eles não têm instrumento suficiente para trabalhar. Não há um apoio que deveria haver para que pudesse fazer um trabalho melhor. E não há um apoio. Muitas vezes ficam sem esse apoio governamental para fazer o grande trabalho. Mas nós precisamos e nós podemos denunciar e falar e ouvir essa criança. Outra coisa que é muito comum é a omissão da própria família, porque a maioria dos abusos feitos em pesquisa está intrafamiliar e não extrafamiliar, está dentro de casa. 75% dos abusos registrados foi dentro de casa, aconteceram dentro da própria casa daquela criança. Agora você imagina aquele que teria que proteger, guardar, dar educação, dar proteção, dar um carinho, eles rompem, cortam isso. Vamos decidir sair daqui com uma mente formada, pensando em mudar a situação que nós estamos vivendo. É grave. E só a sociedade, apoiando um ou outro, que podemos, em um dado momento, mudar essa história. Muito obrigado.